Boa noite, queridos. Muito bom mais uma vez podermos estar aqui reunidos, né, para a transmissão desse culto online. Estamos aqui, né, em Araruama, como Igreja Batista Central em Fazendinha, reunidos através do Facebook, da rede social, para anunciar, né, as boas novas de salvação. Seja bem-vindo em nome de Jesus, bem-vindo em nome de Jesus. E que Ele a cada dia continue suprindo todas as suas e as nossas necessidades. Vamos louvar o Senhor, iniciar o culto essa noite louvando ao Senhor. Com o cântico Conheci um Grande Amigo, um cântico conhecido, não é? E vamos louvar ao Senhor, não é? Com esse cântico que nos lembra, nos traz à memória tanta coisa boa, não é? Tanta coisa que já aconteceu conosco e ainda irá acontecer, porque esse grande amigo sempre está presente, esse grande amigo sempre está cuidando de cada um de nós. Estou dando uma ajeitadinha aqui porque o fio caiu. Ao vivo é assim mesmo, né? Acontece. Acontece. Compreenda aí, por favor, em nome de Jesus. Estamos aqui para fazer o melhor para Deus. É para Ele. Tudo é para Ele, não é? E queremos, em nome de Jesus, estarmos juntos. Bem-vindo você aí que já está conosco online. Sinta-se abraçado por Jesus, por cada um de nós da Igreja Batista Central e Fazendinha, aqui em Araruama, né? Vamos louvar o Senhor. Conheci um grande amigo. Amamos a tua doce presença, presença santa. Obrigado porque o Senhor está aqui. Obrigado porque o Senhor está em cada casa. Amém. Está na sua casa aí com você. A esta celebração, a esta reunião. Obrigado porque o teu sangue nos faz um. Obrigado, Pai, pela unidade. Obrigado pelo poder que há na tua igreja, por intermédio do teu Filho Jesus. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Cante assim conosco. Conheci um grande amigo. Louve aí, né? Você conhece. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. A gente pode, deve confiar. Jesus, Jesus, um grande amigo. Nele a gente pode confiar. A gente pode, deve confiar. Jesus, Jesus, um grande amigo. Nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo. Jesus Cristo, Filho de Deus Pai. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus, um grande amigo. Nele a gente pode confiar. A gente pode, deve confiar. Jesus, Jesus, um grande amigo. Nele a gente pode confiar. A gente pode, deve confiar. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração.
Você só pode ser feliz tendo Jesus. Preste atenção, meu irmão e minha irmã. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no teu coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz no nome dele. Jesus, Jesus, o grande amigo. A gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus, o grande amigo. A gente pode confiar, confiar. Sim, Jesus, Jesus. A gente pode confiar. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Pai. Jesus, Jesus. A gente pode confiar. Com esse grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. Amém, né? Glória a Deus por isso, poder confiar em Jesus como nosso grande amigo, né? Ter a plena certeza que nós não estamos sozinhos. E nesse mesmo entendimento, né, desse louvor que iniciamos aqui, esse culto ao Senhor, em João capítulo 14, né, nós lemos aqui, quando Filipe, né, pergunta a Jesus e pede a Jesus que lhe mostre o Pai, não é? A partir do verso 8 de João 14, diz assim: replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso já nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos nas coisas das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Jesus não está dizendo aqui que ele é o Pai, mas que ele é a revelação, né? A plena, como Hebreus nos lembra, né? Que Jesus é a plena revelação de Deus, né? É maravilhoso entender isso. Esse grande amigo que está aqui, está aí com você, não é? Como o pastor Gustavo aqui iniciou o louvor, falando, ele está aí na sua casa, ele está aqui na minha casa, ele está aí com você, onde você estiver, seja você em casa estando tudo bem, seja você em casa passando por alguma dificuldade, você que talvez esteja aí no hospital e possa estar também nos acompanhando, talvez estejamos chegando em outros lugares, não sabemos, não é? Deus está utilizando essa rede social para abençoar as nossas vidas. E esse grande amigo meu e seu, né, nos convida a lembrarmos, né, que em Jesus temos um grande amigo. Não é? Acabamos de louvar aqui e agora vamos louvar mais uma vez, agora com um hino do cantor cristão, o hino 155, o grande amigo. Não é? Vamos adorar o nosso Deus, exaltar o nome dele através do seu Filho Jesus Cristo, né? Aquele que veio em nome do Pai buscar e salvar o que se havia perdido. Né? Vamos cantar as Escrituras, não é? Como diz a chamada aqui.
Oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares, e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão. Aos contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Amém, não é? Vamos falar com Deus mais uma vez, orar ao Senhor e falar com Ele, colocando diante dele, né? Essa preciosidade que é poder falar com Deus através da oração, né? Poder falar com o Senhor e colocar diante do Senhor as nossas labutas, né? As nossas angústias até, e também a nossa gratidão. Não podemos esquecer disso, não é? Entregar ao nosso Deus as nossas lutas, as nossas vitórias, não é? As nossas fraquezas, porque Ele nos convida, não é? a adorá-lo em espírito e em verdade. Vamos louvar o Senhor através da oração, colocando a nossa vida diante dele, colocando as nossas angústias, não é? As nossas labutas e também os nossos motivos de agradecê-lo, né? Esse maravilhoso momento que estamos vivendo, né, da Páscoa, de relembrar o sacrifício de Jesus por nós ali na cruz, onde ele se deu por você e por mim, se entregou por você e por mim, não é? de lembrar, não é, esse sacrifício. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus e teu Filho, queremos colocar diante de Ti, Senhor, a nossa vida. A vida de cada um de nós, Senhor Deus, que estamos aqui através desse culto online, Senhor Deus, em honra ao Teu nome, Pai. Temos esse privilégio dado através do Teu Filho Jesus Cristo, quando o véu se rasgou de alto a baixo, nos dando livre acesso ao Senhor. Através, Senhor Deus, do Teu Filho. Como Ele mesmo disse aqui, registrado em João 14, quando nós pedimos, o Senhor atende. Ele mesmo falou isso. Tudo que pedirmos em meu nome, eu o farei.
Então, em nome de Jesus, nos aproximamos de Ti, Senhor Deus, em oração, porque o Senhor está sempre presente. Mas agora nos aproximamos de Ti em oração. Nos colocamos diante do Teu trono de graça para colocar a minha vida, as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor Deus. A família de cada um, o lar de cada um, Senhor Deus. O dia que hoje foi vencido, somos imensamente gratos ao Senhor. E colocar diante de Ti, Senhor Deus, famílias, cada um, Senhor Deus, que clama ao Senhor, Pai, por saúde, por fé, por firmeza, por restauração de situações que parecem tão complexas aos olhos humanos. Nós colocamos, Senhor Deus, diante do Senhor os pedidos que cada um tem colocado diante de Ti, Senhor Deus, e lembrando aqui, em nome de Jesus, colocamos diante de Ti, Pai, humildemente, sabendo que o Senhor responde com graça, com misericórdia, e louvado e exaltado seja o Teu nome, Senhor Deus. O Senhor derrama cura, o Senhor derrama restauração, o Senhor aquece o coração, porque como aqui fomos lembrados, em Jesus o Teu Filho amigo temos. Muito obrigado por isso, Senhor Deus. E como aqui em João capítulo 14 que lemos, o Senhor, o Teu Filho, na verdade, veio te revelar, Pai, nos mostrar e a exata, o esplendor do Teu ser. Não é? Isso é maravilhoso lembrar, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, Senhor Deus, para nos trazer vida e vida com abundância. Então, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por esse memorial que temos durante agora essa semana. Senhor Deus, alguns estão comemorando a Páscoa esse final de semana, Senhor Deus. Outros irão comemorar a Páscoa no próximo final de semana. Mas uma coisa é certa, Senhor Deus, seja na tradição cristã, seja na mentalidade judaica, Senhor Deus, nós sabemos que o Teu Filho veio, mesmo que ainda eles não tenham entendido que o Messias já veio. Mas queremos declarar toda a nossa confiança em Ti, Pai. Sabemos que o Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, nos ouve e atende a nossa oração. Então, Senhor Deus, humildemente eu Te peço, derrama paz, cura, sustenta cada um e continue a sustentar a cada um com a destra fiel do Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus, que cada um tenha a paz que excede todo entendimento, seja com aqueles que, mais uma vez te peço, que estão hospitalizados, aqueles que nem ouvindo estão, e poderão, Senhor Deus, durante esse momento que alguns estão passando tão difícil, poderão estar ouvindo, mas pela fé cremos que eles estarão em casa e poderão ouvir. Alguns já estão em casa, voltaram para casa com saúde, outros ainda estão, Senhor Deus, ali em quarentena domiciliar devido à necessidade de saúde, outros estão, Senhor Deus, em estado crítico no hospital, mas o Senhor é aquele que é o Deus de perto e o Deus de longe, que age, Senhor Deus, quando há calmaria e age quando há tempestade, porque assim acreditamos, o Senhor está conosco e agindo Deus quem impedirá. Louvado e exaltado seja o Teu nome. Muito obrigado. Receba o culto que a Te prestamos, Senhor Deus. Muito obrigado pela tecnologia, Senhor Deus, que permite chegar a lares, a famílias, a hospitais, a presídios, a outros países. Muito obrigado por isso. Seja com o Brasil. Te peço em nome de Jesus mais uma vez. Seja com a nossa nação. Seja com as nações desse mundo que o Senhor criou. Para que possa, Senhor Deus, cada vez mais as pessoas Te buscarem em espírito e em verdade. Ajuda-nos a entender a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Muito bom você poder estar aqui comigo, não é, conosco, louvando ao Senhor e o nome dele sendo exaltado. É maravilhoso eu e você buscar ao Senhor, não é? E entender que Ele te convida e Ele me convida. Me convida a confiarmos nele. E foi na cruz. Foi lá na cruz que Jesus se deu por você e se deu por mim. Tem que crer. É crer e observar, não é? Com toda a fé. Então, mais um hino, vamos louvar mais um hino e aí estaremos entrando, né, na palavra dessa noite. E lembrando, nós estamos em campanha de missões mundiais, né, e orar pelos missionários espalhados pelo mundo, orar pela Junta de Missões Mundiais, né, o pastor João Marcos, a sua liderança, orar por esses homens, essas mulheres que têm dedicado as suas vidas para a propagação do Evangelho, né, no Brasil e no mundo, no caso da Junta de Missões Mundiais. Vamos louvar ao Senhor, né, com mais esse hino, o hino 396 do cantor cristão Cegueira e Vista. Vamos louvar o Senhor.
salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo este tão grande amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Amém, não é? E agora me alegro em sua luz. Sede crente e não descrente. Essa é a palavra dessa noite. Acreditar verdadeiramente que Jesus veio em carne e osso, se fez homem, não é? Porque todo aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne é o espírito do anticristo. É o espírito da negação. Mas todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse entendeu o propósito de Deus. O texto é o Evangelho de João, não é? Que nós vamos meditar essa noite. No capítulo 20 de João, dos versos 19 a 29. O Evangelho de João, no capítulo 20, dos versos 19 a 29. Vamos meditar, não é? Em três tipos de pessoas. Três tipos de pessoas. Vamos olhar aqui o texto. Evangelho de João, capítulo 20, 19 a 29, diz assim: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. Se de algum perdoardes o pecado, são-lhes perdoados.
e se retiverdes, serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, então, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir as suas mãos e o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se ao meio deles e disse, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe ao meu lado. Não sejais incrédulo, mas crente. Entender isso, né? E aí respondeu Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, credes? Bem-aventurados os que não viram, mas creram. Isso é uma verdade. Nós vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, Senhor, agora somos imensamente agradecidos pelo compartilhar da Tua palavra. E ela que é viva e eficaz fale aos nossos corações. Totalmente dependente do Senhor, Pai, para que possamos anunciar as boas novas de grande alegria. Muito obrigado. Em Jesus, Teu Filho, Senhor. Amém. Nosso comportamento, ele não é diferente. Não é diferente. Às vezes nós estamos com a nossa fé lá no topo. E às vezes nós estamos com a nossa fé bem rasa. Nós às vezes duvidamos do que Jesus pode fazer. Nós duvidamos do que o próprio Deus pode fazer. E às vezes nós esquecemos de que Jesus mesmo disse, ao ressuscitar, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E aqui a mesma ideia é dada a nós. De ter autoridade, de ir, de anunciar, de falar. E você precisa me lembrar disso. Nós somos convidados a não sermos incrédulos, mas crédulos. Mas existem três tipos de pessoa. Existem os incrédulos, existem os religiosos e existem os discípulos. São 3 tipos de pessoas com características totalmente diferentes. Os 2 primeiros às vezes têm algumas características iguais, os incrédulos e os religiosos. Mas o discípulo é diferente. O discípulo é bem diferente. Então, Jesus ele comissiona mais uma vez os discípulos a ir e fazer discípulos de todas as nações, crendo que ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Então, essa minha caminhada e essa sua caminhada nos convida a sermos crédulos e não incrédulos. Os incrédulos são as pessoas que não creem em Jesus. Elas vivem de acordo com seus próprios pensamentos, intenções. Tudo que fazem tem a finalidade de satisfazer o seu próprio interesse. E é isso mesmo. E nós não temos visto isso em alguns dos religiosos? Frequentadores de cultos? Frequentadores de igrejas? Nós não temos visto essas características também? Não é? Quais são elas? Que fazem o que quiserem, seu bel prazer, seu próprio interesse, desejam ser felizes? Esses são os incrédulos. Não é? Vivem em harmonia, em paz. Vivem praticando esporte, não tem nada de errado. Educam seus filhos também, ótimo. Não é? Viajam, passeiam, se divertem. Não é? Mas não acreditam que existe Deus. E muito menos que o seu filho veio para buscar e salvar incrédulos. E fazer desses incrédulos, crédulos. Estamos aqui numa narrativa que quando Tomé não está presente, né? Aqui no Evangelho de João, capítulo 20, a partir do verso 19 até o verso 29. E eu acho muito interessante que Jesus, depois que ressuscita, ele passa a fazer coisas que ele não fazia antes. Está tudo trancado, tudo fechado. Aqui está tudo trancado, tudo fechado, né? Tem um ventinho aqui, né, para dar uma refrescada. E aí, de repente, Jesus aparece. Já pensou ele aparecer na sua casa aí e dizer, paz esteja com você? Como seria maravilhoso isso? De repente você está em casa aí, eu estou em casa e de repente, puf, com tudo fechado, Jesus aparece e fala, paz esteja com você. Paz esteja na sua casa. Ele não precisa aparecer, porque ele vive.
Estamos aí comemorando, né, o seu sacrifício. Hoje, na tradição, ele entrou em Jerusalém, não é? E todo mundo falando Hosana, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. No próximo domingo ele está ali, não é? No próximo final de semana, vamos dizer assim, sendo crucificado pelos meus e os seus pecados. Crendo você nisso ou não. Ele se deu por nós, sendo nós ainda tão pecadores. Então as pessoas vivem assim. A esmagadora maioria confunde o amor de Deus com benevolência, com passar a mão na cabeça, não é? Muitas pessoas confundem o amor com sexo, com beleza exterior, com a beleza física. Seus ídolos, às vezes, são o próprio eu. Não é? A pessoa se auto-idolatra. E aí, vai vivendo, buscando a sua felicidade nas coisas passageiras, buscando a sua alegria nas coisas que perecem. Não tem nenhum problema, não é? Enriquecer, como eu costumo dizer, se divertir, como aqui é dado o exemplo nessa palavra dessa noite, de educar os filhos, de praticar esporte, de viver a vida, se divertir, nada de errado nisso. Mas quem é Jesus para você? Quem é aquele que veio buscar e salvar o que se havia perdido para você? Quem é aquele que adentra aqui num homem que caminhou durante 3 anos e meio com ele? Só se eu botar a mão. Não tem nada de errado nisso não, sabia? Era o jeito de Tomé. Mas Jesus fala assim, felizes são aqueles que não viram e creram. E creram. Quanto Jesus mesmo falou, né? Muitos queriam ter esse privilégio de poder tocar, encostar, conversar, e não tem esse privilégio, não tiveram. Então, as pessoas buscam suas próprias felicidades, prevalecendo pelas suas próprias forças, não é? E se agrupam, se juntam, formam opinião, né? E muitos vivem uma vida totalmente fora do propósito de Deus. Mas não tem somente os incrédulos, aqueles que não acreditam em Jesus Cristo, aquele que veio buscar em nome do Pai, os que se havia perdido, não é? Tem os religiosos, são pessoas que acreditam em Jesus, que declaram que acreditam em Jesus, mas continuam vivendo para si mesmos. Esse é o homem, o ser religioso. Não deixaram a sua velha maneira de viver, não deixaram de viver os seus costumes, que antes não entendiam que eram contra a vontade de Deus, porque eram incrédulos. Mas passaram a entender que algumas atitudes e algumas maneiras do velho homem e da velha mulher não agradam a Deus. E aí passam a viver religiosamente de uma forma que Jesus não ensinou, que as Escrituras não nos ensinam. Passam a viver de uma maneira que não agrada a Deus, por mais que estejam em cultos, por mais que estejam em reuniões, por mais que estejam fazendo e acontecendo. Por mais que estejam fazendo e acontecendo. Uma coisa que às vezes nós esquecemos, essa discussão tão grande, é religiosa, uma discussão de religiosidade. Não é? Nós estamos aqui, eu estou na minha casa, não é? O local de reunião que chamamos de templo, mas não é templo, não é? Mas é o lugar onde nós reunimos ali a Igreja Batista Central e Fazendinha, está fechada as portas. Mas nós não estamos deixando de cumprir a missão como igreja. E essa discussão continua. Não é? É porque é o ajuntamento, é o ajuntamento, é o ajuntamento. O estar junto, ou não estar junto, não impede de cumprir a missão. Mas o religioso, aquele que vive na religiosidade, quer ficar encontrando brechas para dar suas desculpas. Parece um incrédulo que diz que crê. A Bíblia nos convida a vivermos em reuniões, não é? Em congregar, estar junto em oração, em compartilhar as nossas vitórias, em compartilhar as nossas derrotas, em compartilhar as nossas alegrias e as nossas tristezas. Mas assim como o incrédulo, muitos religiosos buscam a Deus por aquilo que Ele pode proporcionar e não por aquilo que Ele é. Não é? Parece que Deus é aquele pai que só traz mimo. Não é? Que aquele pai que só dá coisas. Mas não é aquele pai que sustenta a vida familiar. Parece que Deus é aquele que dá o sorvete, que dá o melhor celular, que dá o melhor equipamento, que dá tudo que quer, não é? Tudo que o dinheiro pode comprar, mas não dá amor. Porque quem ama, repreende. Quem ama, corrige. Quem ama, está perto.
mesmo não tendo nada para oferecer físico, está perto. Então não é só o ajuntamento que compõe a igreja. Nós estamos espalhados pelo mundo para cumprir a missão. Não é? Como filhos obedientes, precisamos deixar de viver a vida religiosa ou viver de religiosidade. A vida de pensamentos inspirados em coisas dos incrédulos. A maneira de pensar dos incrédulos. As ações e reações dos incrédulos. Um coração incrédulo revestido de uma capa religiosa. Arranca isso em nome de Jesus. É necessário ser arrancado. Muitos dos modelos de alguém que se chama crédulo é modelo de idolatria. De idolatria, eu costumo dizer, nada contra, show gosta, nada contra isso, né? Mas eu não gosto da palavra show. E ninguém ali está para fazer show, ali está para fazer culto ao Senhor. É a Ele, digno de louvor e honra, somente a Ele. As pessoas vão para lá e para cá para assistir os seus ídolos. Nada diferente dos incrédulos. O incrédulo ele vai num show, pega o DVD, o autógrafo e tira foto e ainda posta no Facebook, nas redes sociais, no Twitter. O que diz que é religioso também faz a mesma coisa. Faz a mesma coisa. Vai num show gospel, compra o DVD, CD, sei lá o que for, pega o autógrafo, tira uma fotinha e posta na rede social. Religiosidade. Nada contra os nossos irmãos que vivem da música, certo? Para não ficar mal entendido. Porque não é eles, é como nós olhamos eles. E o papel daquele que está ali, não é, no palco, vamos dizer assim, é dizer que o Senhor é Deus e não ele. Que quem tem que ser honrado é Deus e não ele. Por causa disso que muitos caem. Muitos caem, porque vivem uma vida religiosa no mundo gospel. Muitos religiosos têm realmente o estilo de vida do incrédulo. Do incrédulo. Normalmente são pessoas perdidas, religiosos, dos seus próprios conflitos, que tentam resolver, mas não estão dispostas a renunciar o eu. Aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e negue-se. É morrer todos os dias. É Páscoa. Páscoa é passagem da morte para a vida, da escravidão para a libertação. É passagem. Desde o Egito, Páscoa é passagem. Agora o discípulo. Falamos um pouquinho do incrédulo, falamos um pouquinho do religioso. E o discípulo? São aqueles que renunciam a tudo por causa do Senhor. Abandonam até coisas que para os olhos humanos seriam impossíveis de serem abandonadas. Talvez você conheça exemplos, eu também conheço, de pessoas que largaram altos cargos para servir ao Senhor na humildade. Começaram no pequeno, no pouco e no muito o Senhor tem colocado eles. Conheço homens e mulheres espalhados por esse Brasil que deixaram altos cargos em estatais para servir ao Senhor numa cidade de 9.000 habitantes, como missionários, não é? Como família missionária. E Deus ele foi suprindo, foram fiel no pouco, Deus o colocou no muito. É assim que Deus trabalha. Amam intensamente a obra. Mas muito mais o Senhor da obra. Muito mais o Senhor da obra. Porque Deus não quer ativismo, porque ativismo é coisa de religioso. Deus quer vida no altar. Deus quer vida santificada, que o busque. O discípulo está disposto a deixar emprego, namorado, namorada, não é? Está disposto a deixar tudo para o Senhor. Disposto a largar tudo. Carro, dinheiro, casa, bens, tudo. Esse exemplo que eu conheço, pelo menos esse que eu convivi de perto, deixou um alto cargo para servir ao Senhor. E hoje, graças a Deus, está ali sendo alicerçado ele a sua casa. É se alegrar na obra do Senhor da obra. E lembrar que ele é o dono. É avançar na fé e não retroceder na fé. O discípulo cresce, o religioso diminui. Porque o religioso só quer para si. O discípulo não, se doa. Por causa do reino de Deus na terra. O discípulo também falha. O discípulo também erra. O discípulo também peca. Mas isso lhe faz mal. Lhe causa agonia. Lhe causa dor e lhe causa nojo. As suas prioridades estão no Senhor e não em si mesmo. Para os discípulos, o pecado é algo que tem que ser rejeitado. Para o religioso, é algo que pode ser perdoado amanhã, e de novo amanhã, e de novo amanhã, e de novo amanhã. Vá e não peques mais, é o discípulo.
diferente do religioso. Muitos religiosos, mais uma vez lembrando, vivem como incrédulos. Os discípulos não são perfeitos, mas os discípulos, quando estão reunidos, seja lá na igreja, seja em qualquer outro lugar, quando eu falo igreja é o local de reunião, que a igreja é o povo de Deus reunido, não é o prédio, não é? E aí tem alegria em servir, em meio às lutas. Quantos países são fechados à proclamação do Evangelho e está ali aquele discípulo em pranto, em lágrimas, não é? Quantos não dão valor, não é, à Bíblia que tem, não é? Fica jogada, abandonada. Você envia uma palavra, não presta nem atenção, você envia uma oração, nem escuta. Isso é um religioso que precisa passar a ser discípulo. Por mais que alguém fale, não é, sobre esses 3 grupos de pessoas, ou seja, os incrédulos, os religiosos e os discípulos, por mais que a gente tente achar características, nunca vamos alcançar aquilo que realmente é. Nós vamos olhar alguns textos bíblicos em relação ao incrédulo, em relação ao religioso e em relação ao discípulo. Os incrédulos. Primeiro texto, Romanos capítulo 3, do verso 10 ao verso 19. Como está escrito, não há um justo sequer um justo. Não há quem entenda, não há quem busque Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há um só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. E não reconhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Isso é um incrédulo. Mais uma vez o incrédulo precisa ouvir João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Muito religioso também precisa ouvir isso. Marcos 1, verso 16, o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Passar a ser realmente alguém que crê, não alguém religioso. Não é? O incrédulo ele precisa passar a ser alguém que crê, um discípulo e não um religioso. Não é? Mateus capítulo 7, verso 13 a verso 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos é que encontram. Você conhece algum religioso que precisa ouvir esse texto? Conhece? Estou falando para incrédulos, em primeiro lugar. Outro texto é Marcos 8, 34 e 35. E chamado a si a multidão com os discípulos, disse: se alguém vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Sabe por quê? Porque, como eu costumo dizer, vinde a mim é fácil. É fácil por incrédulos se aproximar de Jesus. Não está registrado na Bíblia, né, que muitos vieram pela dor, mas muitos vêm pela dor. É mais fácil vir pelo amor, na calmaria, na consciência que realmente Deus te ama. Não é? Mas a gente conhece religiosos também assim, que bastou um apertozinho, bastou um pouquinho a cruz pesar, não é? Já abandona a caminhada. Então não é só incrédulo, mas nós estamos falando para incrédulo. Mas muitos religiosos se encaixam também aqui. Não é? Lucas capítulo 14, verso 25 a verso 27. Ora, iam com ele grande multidão. E voltando-se, disse-lhes: se alguém vier a mim, não aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Cruz é morrer todos os dias. E mais, para ficar muito bem claro aqui, Jesus não está dizendo de abandonar pai, de abandonar mãe, de abandonar mulher, filhos, irmãos e irmãs, de largar. Não é isso. Mas priorizar Deus na sua vida pessoal, certo? Não é abandonar mãe, pai, mulher, filhos, irmãos e irmãs. Não é abandonar, é priorizar Deus, porque Ele está acima, inclusive, de pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs. Ele é o primeiro. E se Ele não for o primeiro, lembra? No seu coração, já não vale mais nada. É apenas uma ilusão, diz Arauto dos Reis, né? A música deles ali. E o último texto para os incrédulos. Atos capítulo 3, verso 38. Pedro então lhe respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Não é fácil não, mas é possível. Agora vamos olhar os religiosos,
alguns textos. Mateus capítulo 7, 21 a 23. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes responderei declaradamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, ou seja, a falta de justiça. Isso é um religioso. Agora é o religioso. Outro texto para o religioso é Mateus 7 ainda, mas agora do verso 24 ao verso 27. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e a põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa na rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, bateram com ímpeto sobre aquela casa, contudo ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não a põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Isso é para o religioso. É para o religioso. São muitos textos que poderíamos ler aqui, mas eu quero ler agora Apocalipse capítulo 3, verso 15 ao verso 22, que diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem é quente. Quisera fora frio ou quente, assim porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Porquanto dizeis, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és um coitado, um miserável e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado do fogo, para que te enriqueças, e vistas brancas roupas, para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio, a fim de ungires os teus olhos, para que vejas, e repreendendo o castigo a todos quanto amo, eu repreendo a todos quanto amo. Se pois zeloso, e arrependa-te, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. O que vencer, eu lhe considerarei que se assente comigo, no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Religiosidade. Não é? Conheço as tuas obras. Tu é morno. Em cima do muro. O discípulo não é em cima do muro. Comportamento de pessoa que não crê verdadeiramente. Não é? Agora o discípulo. Vamos olhar alguns textos para o discípulo? Porque pela graça sois salvos. Por meio da fé. Isso não vem de você, mas é dom de Deus. Não, nem das suas obras, para que você não se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nela. É reparar os nossos pés, né? O discípulo sabe que seus pés belos são porque anunciam boas notícias. O discípulo sabe o peso da cruz diária, de morrer todos os dias. Mateus 28, 18 a 20, e aproximando-se Jesus falou dizendo, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. O discípulo sabe que não está sozinho. O incrédulo não acredita. O religioso, às vezes, esquece, né? E diz até que está sozinho. Deus não está vendo a minha dor, Deus não está vendo a minha luta, Deus não está vendo a minha dificuldade. Isso é um religioso. O discípulo crê fielmente nisso. Eu estou com você. Você não está sozinho. Todos os dias. Todos os dias. Não é? Mateus 24, 45 a 47. Discípulo. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor pôs sobre os seus serviçais, para que tempo dar-lhes o sustento? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar assim fazendo. Em verdade vos digo, que porá sobre todos os seus bens. O discípulo não faz por recompensa, porque a maior recompensa ele já recebeu, a vida eterna. E ele sabe para quem ele trabalha. Ele sabe quem o chamou. E mesmo que às vezes estejam passando por outras tribulações, não desistem, não é, de carregar a sua cruz e seguir Jesus. Não deixam a cruz no meio do caminho, não abandonam a caminhada. Não é? O religioso abandona. O incrédulo, não precisa nem falar, ele não crê. Mas o religioso, se comportando como incrédulo, abandona a caminhada.
desiste de caminhar. Faz escolhas pessoais por coisas que vão passar. Não é? Colocam coisas acima do eterno. Acima do eterno. Ele me convida e te convida a não colocar coisas. Mais uma vez lembrando, a gente não pode colocar Deus acima de pessoas. Pode ser quem for. Não pode. Só há um Deus e só há um Senhor. Não tem outro jeito. É Ele. O discípulo sabe disso. Não é? João capítulo 15, verso 1 a 5. Eu sou a videira verdadeira. O Pai é o viticultor. Toda vara que em mim está dá fruto. E aquela que não está, Ele corta. Toda vara que dá fruto, Ele limpa, para que dê muito mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecer em mim, eu permanecerei em vocês. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também são vocês, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós são as varas. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. O discípulo sabe que sem o seu Senhor, nada ele pode fazer. Ele sabe disso. O religioso tenta dar seu jeito, seu jeitinho. Vive dando jeitinho. O discípulo não. Outro texto é Colossenses 1, 19 a 14. Por esta razão, nós também, desde o dia que ouvimos, fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, Colossenses 1, 9 a 14. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vocês e de pedir que sejais cheios de pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual, para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados com toda a fortaleza, segundo o poder da sua glória, para toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças a Deus Pai, que vos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, e nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção, a saber, a remissão dos nossos pecados. Não vai transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado de luz. Não é algo que o discípulo sabe que isso não vai acontecer. Isso já aconteceu. O religioso fica ali. Acontece, fica titubeando, não é? Mas o discípulo sabe que Deus o fez idôneo para participar da herança. Ele veio para os seus, lembra de João capítulo 1, verso 12? E os seus não quiseram saber dele, mas todos que quiseram saber dele, Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E o discípulo sabe que é filho. O discípulo sabe que é filha. Por quê? Porque foi transportado para o reino do seu Filho amado, o reino de luz, retirado do império das trevas. Isso não vai acontecer, já aconteceu. Já aconteceu. E aí, o último texto para o discípulo dessa noite é Apocalipse capítulo 22. Não é? 22, verso 11 a verso 14. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda muito mais. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se mais ainda. Eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o derradeiro, o princípio e o fim. Mais do que feliz, ou seja, bem-aventurado, aquele que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenha o direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Porque você só vai entrar pela porta. Apocalipse 22, 11 a 14. O discípulo não tenta pular muro. O discípulo não tenta invadir. O discípulo foi transformado em herdeiro que entra pela porta. Que maravilha entender isso. Que maravilha poder você entender isso e eu entender isso. Se você é incrédulo, deixe de ser incrédulo hoje. Se você está sendo um religioso, deixe de ser religioso hoje. Para de viver uma vida de religiosidade. Deus te convida e me convida a termos uma vida firme. Tomé, como discípulo, se recusou a acreditar que Jesus estava vivo. O Evangelho nos relata isso. Não é? Tomé leva uma semana. Ele teve uma semana, não é, de espera. Eu não sei quanto tempo você está esperando para tomar uma decisão. Mas ela pode acontecer hoje, assim eu creio pela fé. Experimentar
o Jesus ressuscitado. É Páscoa, né? Quando lembramos do seu sacrifício por nós. Mas é tempo de relembrar Jesus Cristo ressuscitado. Não seja cético, né? Mas deixa Deus tratar o seu coração na sua caminhada. Não é? Provavelmente você precise hoje de conhecer a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por que não enfrentar hoje o seu próprio eu? Vinde a mim, está dizendo Jesus. Para você que é incrédulo, para você que está vivendo uma vida religiosa, vinde a mim, todos vocês que estão cansados, e vinde após mim, carregando a sua cruz. Negue-se a si mesmo e me siga. Não é? É morrer todos os dias. Nós precisamos lembrar que muitas tragédias acontecem, muitas coisas ruins acontecem. Mas pegando aqui e fazendo um resumo numa frase, em relação a tudo que nós estamos analisando aqui. Como você tem procurado Deus? Como que está o teu coração? Não podemos esquecer que, sinceramente, precisamos nos colocar diante de Deus, o Criador do céu e da terra, de você, mesmo que você seja um incrédulo. Ele te criou. Ele te criou. E aí, a maior tragédia que pode acontecer na vida de alguém, vamos imaginar uma família? Vamos imaginar uma família. A maior tragédia que pode acontecer na vida de uma família é ter um pai e uma mãe, assim eu vou dizer, mas o foco é pai, porque Deus é pai, não é? Mas a pior coisa que pode acontecer numa família que se diz religiosa, não é? Que diz que acredita em Deus, a maior tragédia que pode acontecer a um filho não é ter um pai incrédulo. Não é ter um Tomé como seu pai. Não. Não. Apesar que a incredulidade de Tomé aqui não é tão igual à incredulidade que nós temos visto aí no mundo. Certo? Ele tinha que ver. Mas Jesus corrige melhor. Felizes são aqueles que não viram e não vão ver e vão acreditar. Não viram ele ressuscitado e acreditaram que ele ressuscitou. Mas a maior tragédia para um filho não é ter um pai incrédulo. Mãe também, mas vamos ficar no pai. A maior tragédia para um filho não é ter um pai incrédulo, mas ter um pai cristão que age como um incrédulo. Dá para entender? Tá? A pior coisa que tem para um núcleo familiar que diz que crê em Deus é ter alguém ali que, mesmo se dizendo discípulo, mesmo se dizendo filho, mesmo se dizendo filha, se comporta como incrédulo. Então, mais uma vez, a maior tragédia para um filho não é ter um pai incrédulo, mas ter um pai crente que age como incrédulo. Que age como incrédulo. Vamos viver o Evangelho e todo o seu poder. Não é? E todo o seu poder. Jesus mesmo nos lembrou, não é? Aquele que perseverar por ele, pelo Evangelho, não é? Receberá a coroa da vida. O galardão que cada um receberá. Busque ao Senhor. Viva o Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Não desista da tua caminhada. Não seja incrédulo e nem religioso. Seja discípulo. Jesus não nos chamou para fazer membros de igreja. Jesus nos chamou para fazer discípulos de todas as nações. É muito bom a gente estar junto. Faz falta, né? Eu estou aqui sozinho, né? Humanamente falando aqui. Você está aí, eu estou aqui. Mas quando nós estamos lá, né? Na igreja, né? No lugar de reunião, é muito mais gostoso, né? Muito mais gostoso. Apesar de a gente não podendo ter o nosso calor brasileiro ainda, mas é muito bom. Então, olha para você. Se você não está sendo alguém morno, se dizendo religioso, vivendo uma vida religiosa, se chamando, se dizendo a uma pessoa que crê, mas age como um incrédulo. Hoje nós somos convidados a uma mudança de vida, a uma transformação de vida. Sermos transformados pelo poder da graça que nos alcançou, não é? Que nos convida a termos uma fé robusta. Robusta. Diz para você mesmo: Jesus, eu entreguei o meu coração. Se você ainda não fez isso, entregue hoje. Esse eis que estou à porta e bato aqui,
não é? Que é muito usado como um texto evangelístico, não é um texto evangelístico. Jesus está na porta da igreja, batendo, não estão deixando ele entrar. A igreja que é dele, não é? Ele está batendo na porta da sua casa, ele quer entrar na sua casa, na sua família, não é? Fazer parte dela. Deixa ele entrar e peça para ele aumentar a sua fé. Confia no Senhor, não é? Vamos ouvir um louvor e depois nós vamos encerrar esse momento aqui orando. Não seja incrédulo, seja crente. Em nome de Jesus, confia. Vamos ouvir esse louvor que te convida e me convida a confiar. Um dia te entreguei meu coração e disse pra guiar todos os passos meus. Falei que sob tua direção eu seguiria todos os conselhos teus. Mas confesso que falhei e que até por um momento duvidei. Pois e o que fazes hoje eu não sei, mas saberei se confiar e descansar em ti. Aumenta minha fé e que eu possa crer que tu fazes além do que eu possa entender. Sei que amanhã verei o que tu tens pra mim. O que eu preciso mesmo é confiar que tu tens o melhor pra mim. Olhando em volta vejo que o Senhor foi quem me conduziu até aqui. Caminhos que o Senhor me fez trilhar, mas não me permitiu saber de si. Ouvindo tua voz, vivo tentando copiar os passos teus. Sinto que até o teu silêncio é direção pra me guiar e me dizer que eu não saia do lugar sem o comando teu. Aumenta minha fé e que eu possa crer que tu fazes além do que eu possa entender. Sei que amanhã verei o que tu tens pra mim. O que eu preciso mesmo é confiar que tu tens o melhor pra mim. Teus pensamentos são mais altos e os teus caminhos diferentes. Tua palavra nunca falhará. Que a minha alma se aquiete e que o meu coração entenda que sempre no controle tu estás. Aumenta minha fé e que eu possa crer que tu fazes além do que eu possa entender. Sei que amanhã verei o que tu tens pra mim. O que eu preciso mesmo é confiar que tu tens o melhor pra mim. Tu tens o melhor pra mim. Sempre tem o melhor para você e para mim, né? O texto para finalizar, para estarmos orando, diz o seguinte em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus,
não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente à morte, até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que em nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Amém. Seja isso na sua vida, na minha vida e na nossa vida. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pelo privilégio que nos é dado, Senhor Deus, de olhar para a nossa vida e fazermos uma autoanálise de quem somos diante de Ti. Incrédulos, religiosos ou discípulos. Ajuda-nos, Senhor Deus, a olhar para dentro de nós mesmos e nós mesmos fazermos a autocorreção, para que possamos andar nessa terra frutificando para a glória do Teu nome, testemunhando, como a campanha de missões mundiais nos lembra, vida que transforma, transformando vidas. Que o meu eu seja transformado primeiro, para que outras vidas possam ser transformadas através do rio de água viva que flui de mim, que flui de você, que flui de nós. O poder não é nosso, mas a autoridade nos foi dada. Que possamos entender isso, Pai. Eu não sei se alguém aqui ainda não crê que hoje possa ter entendido a Tua vontade para a sua própria vida. Se há algum religioso, Senhor Deus, vivendo uma vida de religiosidade, que desça do muro e tome uma posição ao Teu lado, firme posição ao Teu lado, não firmando os seus pés na areia, mas firmando os seus pés na rocha, que é Cristo Jesus. Continue a sustentar a cada um, Senhor Deus. Os discípulos que se dedicam, que se entregam, que se doam, Senhor Deus, em favor da Tua obra, do Teu reino aqui na terra. Continue a sustentar a cada um espalhado sobre essa terra, Pai. E continue a abençoar famílias, independentes se são incrédulos, religiosos ou discípulos. A todos o Senhor quer bem, porque a todos o Senhor quer que cheguem ao arrependimento. Muito obrigado, Pai. Louvado e exaltado seja o Teu nome. Nos dê uma noite de descanso, uma noite de paz, uma semana que se inicia, Senhor Deus, para mais uma labuta diária, que possamos ouvir boas notícias. Ó Senhor Deus, em nome de Jesus, chegue aos nossos ouvidos boas notícias. Louvado e exaltado seja o Teu nome, em Jesus Teu Filho. Amém. Amém, queridos. Deus continue a te sustentar, a cuidar de você, da sua casa, da sua família, não é? Esse chamado maravilhoso, né, de Jesus para você e para mim. Creia que Ele está cuidando de tudo e fazendo tudo, não é? Para cuidar de você, de mim e de sua casa, sua família, o seu ir e seu voltar. O Senhor é grandioso. Confia nele. Deus te abençoe. Boa noite. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distante
a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Amém. Glória a Deus. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo, o amado meu, voltando, vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso és tu. Fique na paz.